Pedimos a Tua bênção sobre a vida do Júnior. Sabemos que o Senhor já tem falado ao coração dele, por isso pedimos que o Senhor abra o nosso coração, que o Senhor faça do nosso coração um lugar sem reservas, ó Deus, com uma terra boa para receber o plantio da Tua palavra, em nome de Jesus, que nós possamos abrir a nossa mente, o nosso coração, e o Senhor fale ao nosso espírito para que gere vida eterna. É o meu pedido em nome de Jesus, Senhor. Amém. Deus te abençoe. Boa noite, irmãos. Prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Vou deixar um pouquinho mais para cá. Alô, dois. Dois, som. Abra sua Bíblia em Lucas, Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo 22, versículos de 54 a 62. Queria falar hoje sobre onde se sustenta a sua fé. Algo que eu já venho meditando já há algum tempo. São mensagens que eu tenho pregado na igreja. E eu quero ler esse texto, eu quero que você preste muita atenção e que o Espírito Santo de Deus faça você refletir aqui nessa noite. Amém? Então, prendendo-o, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E tendo eles acendido fogo no meio do pátio, e havendo-se sentado à roda, sentou-se Pedro entre eles. Uma criada, vendo-o sentada ao lume, fixou os olhos nele e disse: esse também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, não o conheço. Daí a pouco outro o viu e disse: tu também és um deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E tendo passado quase uma hora, outro afirmara, dizendo: certamente este também estava com ele, pois é galileu. Mas Pedro respondeu: homem, não sei o que dizes. E imediatamente, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E havendo saído, chorou amargamente. Alguém certa vez perguntou a um pastor e falou para ele: qual a sua maior frustração? O pastor pensou um pouco e respondeu assim: olha, uma das maiores frustrações, desilusões no ministério é quando a palavra é ensinada e ela não ganha raiz, ela vira fumaça. Diante de uma crise conjugal, diante do desemprego, diante de uma enfermidade, ela não cria raiz. Qual é o tipo da nossa fé? Essa é a pergunta. Nós temos alguns tipos de fé. Nós temos a fé
de milagres. Nós não precisamos de uma fé que consiga fazer milagres, porque essa fé, ela é comum, ela é uma fé banal. O texto de Mateus, no capítulo 7, diz que muitos naquele dia hão de me dizer: Senhor, porventura nós não temos profetizado no Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios? E em Teu nome não fizemos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conhecia. A fé que faz milagres, ela é superficial. Uma fé que necessita, que precisa de milagres, ela sempre vai depender de um outro milagre. Mas existe a fé para os embates da vida. Nós temos que ter uma fé, irmãos, que possa nos mover interiormente. É uma fé que, diante dos embates da vida, nos dá coragem. Coragem para sustentar a vida com dignidade, com honradez. Uma fé que tem estrutura. Uma fé que tem vértebra. É esse tipo de fé que eu quero falar hoje para vocês. É a fé para os embates da vida. E aqui nós temos um texto aonde estamos diante de uma situação que faltam poucas horas para que Jesus seja levado ao Calvário. Ele vai ser crucificado. E aqui nós temos um companheiro de Jesus que está seguindo Jesus de longe. Nós precisamos de uma fé que, no dia em que eu for visitado por uma pressão da vida, por uma tribulação, por uma aflição, eu possa encarar essas desgraças, essas dores, esses sofrimentos, numa outra categoria, num outro grau. A fé de conseguir milagres, muitas vezes é técnica da religião. A fé que depende de um milagre, sempre, vou repetir, vai precisar de um outro milagre. E eu quero dizer para você, meu querido, que veio aqui nessa noite, nós precisamos de uma fé que enfrenta a tempestade. Amém? É dessa fé que nós precisamos. Primeira lição que eu quero deixar com você aqui nessa noite é o que diz o versículo 54. Acompanhe aí na sua Bíblia. Então, prendendo, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Está falando de Jesus. E Pedro, o que fazia? Seguia Jesus de longe. Irmãos, nós, ao contrário desse episódio aqui de Pedro, ao contrário dessa fé demonstrada por ele, nós precisamos de uma fé que não nos acovarda. Nesse versículo, Pedro seguia Jesus de longe. Ele seguia Jesus à distância. Alguns versículos anteriores, o que é interessante, Pedro é ousado, Pedro é corajoso. Quando ele estava entre os apóstolos, ele era um homem corajoso. Quando Jesus estava ali no meio deles, ele é corajoso, ele é ousado. Agora, diz o texto, Jesus é manietado
Jesus é amarrado, e o ambiente agora é hostil. Existe ameaça de morte. E aí então a palavra de Deus mostra aqui um comportamento de Pedro. Pedro agora é distante. Ele caminha à distância. Irmãos, a nossa fé é religiosamente ousada. Quando o ambiente é religioso, nós somos ousados. Mude o ambiente. Mude o ambiente. E aí você vai perceber. Muitas vezes o comportamento da fé é grupal. É semelhante ao comportamento de muitos daqueles jovens que protestaram naquelas semanas que houve muito protesto no Rio de Janeiro, em São Paulo e nas grandes capitais do Brasil. A psicologia fala sobre isso. Aquilo que uma pessoa não faria sozinho, então, quando ela está num grupo, ela faz, ela cria coragem. Ele fica ousado, ele fica corajoso. E muitas vezes, quando nós estamos aqui, a nossa fé é coletiva. Nesse sentido, nós precisamos, irmãos, eu quero que você me entenda, mudar, transferir as nossas convicções religiosas e os nossos comportamentos religiosos para a arena da vida. Amém? É ali que você tem que mudar o seu comportamento. Porque muitas vezes no ambiente religioso, nós pisamos na cabeça do inimigo, não é? E nós pisamos na cabeça de um inimigo que já é derrotado. Ele já está destruído. Jesus o venceu na cruz do Calvário. Mas aqui nós somos corajosos. Aqui nós fazemos as nossas declarações. Aqui nós pisamos. Mas você tem que transferir essa convicção, essa fé, para um ambiente, muitas vezes, que é um ambiente hostil às situações normais da vida, aos corredores, muitas vezes, de uma UTI, aonde existe um laudo, que é um laudo contrário, há situações de vida em família, há situações dentro do casamento. Você deve transferir essa convicção para as arenas da vida, para a vida, para o cenário da vida. Por isso que nós precisamos, eu e você, de uma fé que não nos acovarda. Amém? De uma fé que não nos acovarda. Que nós vamos enfrentar com coragem, nós vamos enfrentar com ousadia, com galhardia, as situações da vida, que não são fáceis, mas por causa de Jesus, por causa de Jesus habitar pessoas pecadoras em nós, no nosso espírito, nós vamos enfrentar essa situação com garra, com coragem. Segunda coisa que nós precisamos pensar é que nós precisamos de uma fé que não nos deixe conformar. Olha só que coisa interessante. Versículo 55. E tendo eles acendido fogo no meio do pátio, e havendo-se sentado à roda, sentou-se Pedro entre eles. Pedro se sentou ao redor da fogueira, e agora não é só uma fé que segue a distância, mas agora é uma fé que se conforma. Pedro se sentou com eles. Agora é mais difícil.
A fé de Pedro vai descendo, porque agora Pedro ele vai se atolando numa poça, e essa poça eu chamo de poça do conformismo. Aquela célebre história que eu sei que alguns já conhecem, do sapo que é colocado dentro de uma água morna. Se você colocar o sapo numa água fervendo, ele vai pular. Mas se você colocar ele dentro de uma água e for aquecendo essa água, ele vai morrer. Porque ele vai se conformando com aquele ambiente e ele acaba morrendo. Qual é o passo decadente dessa fé? É o passo de se acomodar e de se conformar. Quais são esses passos? O texto do Salmo, capítulo 1, versículo 1, diz que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Existem os degraus desse conformismo, que são o ouvir, que são o seguir e que são o sentar. Será que a nossa fé tem força para não me deixar sentar na roda dos escarnecedores? O que é interessante nesse texto é que Pedro está se aquecendo no fogo de pessoas que vão matar o seu Senhor, que vão levar Jesus à cruz. É nessa fogueira que ele está. Ele está sentado com essas pessoas que vão matar o seu mestre. Irmãos, nós precisamos de uma fé que não nos deixe conformar. Eu estava lendo um poema de uma escritora que eu gosto muito, Marina Colasanti. Ela é uma escritora, ela nasceu na África, em uma cidadezinha na Etiópia, mas ela é ítalo-brasileira. E ela tem um texto de um livro que o tema é Eu sei, mas eu não devia. E aí ela fala que a gente se acostuma, nós nos acostumamos a procurar emprego para ganhar mais. Nós nos acostumamos a morar nos fundos de uma casa, onde da minha janela eu vejo outra janela, e ela vai falando uma série de coisas. A gente se acostuma, eu sei, mas eu não devia. E ela vai falando uma série de coisas sobre nos acostumarmos com as coisas da vida, a satisfação muitas vezes. E eu quero dizer uma coisa para você, meu querido, que é muito comum do ser humano querer se sentir bem. E eu quero dizer para você, Deus, Ele não quer que você se sinta bem. Ele quer que você resolva os seus problemas. Porque muitas vezes o se sentir bem é uma falsa sensação. É aquela sensação de quem vai ao médico e chega lá para o médico e fala, passa aí um remédio para mim, né? Mas está mais preocupado em que aquela dor vá embora, mas não se preocupa em resolver realmente a causa do problema. E muitas vezes o médico quer, olha, vamos fazer um exame, vamos saber, não, doutor, me dá esse remédio aí que eu sei como é que é, eu já me conheço, eu vou tomar um remédio e vai passar. Mas o problema continua lá, não foi resolvido. Deus quer que você resolva o seu problema. E muitas vezes o resolver o problema passa pela dor. Passa pela dor. Mas é para a glória de Deus. Amém? É para a glória do Senhor. É para a glória de Deus, é para que Deus seja glorificado na sua vida, no seu casamento,
na vida dos seus filhos, na sua família. Deus quer ser glorificado. Por isso precisamos dessa fé. Queremos uma fé que não nos faça sentir bem, mas uma fé que nos impulsione a resolver os nossos problemas. E a terceira coisa que eu quero pensar com você aqui nessa noite: nós precisamos de uma fé que não nos faça retroceder sobre as questões da vida. Pedro retrocedeu. É a fé que serve a Deus não pelo que Ele é, mas por aquilo que Ele pode fazer. Eu gosto muito do texto lá de João, no capítulo 6. Jesus, Ele multiplica pães e peixes. Aquela multidão ficou totalmente entusiasmada. Temos um rei agora. Jesus percebeu aquela situação e foi para o monte orar. E quando ele está descendo do monte, aquela multidão está esperando Jesus. Vamos agora proclamá-lo o nosso rei. Jesus olhou para aquela multidão e falou: vocês não estão aqui por quem eu sou. Vocês não entenderam a mensagem. Eu sou o pão da vida. E aquele que comer desse pão nunca mais terá fome. Vocês estão aqui porque eu posso multiplicar pães e peixes. Mas esse pão vai terminar. E vocês vão sentir fome novamente. Eu sou o pão que desceu do céu. Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte no meu reino. Quando ele começou a falar, as pessoas foram embora. As pessoas ainda comentaram umas com as outras: olha, duro é escutar isso. É difícil para nós. Por isso que a palavra de ordem do cristianismo é perseverança. Amém? Essa é a palavra de ordem do cristianismo. Deus não vai requerer no fim da jornada, lá no fim, que você chegue inteiro. Não. Deus requer de nós que nós cheguemos e não neguemos. Eu fico imaginando essa cena, a cena daquela corredora. Eu era adolescente, eu tinha lá meus 13, 14 anos. Em 1984, aquela corredora maratonista, ela perseverou naquele sol escaldante de julho, lá nos Estados Unidos. Depois de ter corrido 42 quilômetros de uma maratona, ela está a poucos metros da linha de chegada, mas ela estava totalmente desidratada. E aí alguns que estavam ali queriam tirá-la, mas ela não quis, ela quis chegar até o fim. Mas ela chegou ali sem força nenhuma, quase caindo. Mas o interessante é que aquela mulher chegou. Muitos de nós não vamos chegar inteiros, mas vamos chegar. Amém? Vamos chegar. Como aquele soldado que, depois de ter dias enfrentado uma grande batalha, está ferido, machucado, braço cortado, mas ele chegou. É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos, a igreja evangélica de Jesus, ela precisa de uma fé que não retroceda às questões da vida. Nós estamos hoje vivendo uma crise. Você sabe por que Pedro negou a Cristo? Porque agora ele estava correndo risco. Agora havia uma ameaça de morte. E a ameaça de morte era real. Nós precisamos de uma fé que não volte atrás.
e no último momento, a gente dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Se retrocedermos, como fez aqui o apóstolo, como fez Jesus, ele vai olhar para nós. Jesus olhou para Pedro. Se nós retrocedermos, irmãos, Jesus vai olhar para nós. Um homem duro como Pedro, no último versículo, ele saiu daquele lugar e ele foi chorar, porque o olhar de Jesus avaliou a fé de Pedro. O olhar de Jesus, esse olhar, ele avalia a nossa fé. É esse olhar que vai nos avaliar. E eu quero que você saia daqui nessa noite com esse pensamento: de, apesar das situações da vida, você ter coragem para enfrentá-las e não retroceder, porque Jesus está conosco. Foi o que nós cantamos aqui hoje. Jesus está conosco. E pode acontecer o que for, ainda que a vida diga não para nós, ainda que a vida diga não, eu vou me alegrar no Senhor, porque nós não estamos esperando apenas pelas coisas dessa vida, nós estamos aguardando aquele grande dia. Eu estou aguardando esse dia, porque lá não haverá choro, lá não haverá dor, lá não haverá doença, mas nós vamos encontrar com o Rei da Glória. E essa é a expectativa da volta de Jesus. Ela nos enche de esperança. É simples assim. Jesus, ele falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu quero que você pare e pense sobre as coisas que você está dando mais razão, se preocupando mais do que com as coisas do reino. Eu quero que você ore pensando: que tipo de fé está sustentando a sua vida? Eu quero orar por você aqui nessa noite, para que você não volte, para que você não se conforme, para que você não negue, para que você não retroceda, não se acovarde, mas que você continue perseverando até o fim. Essa é a palavra do cristianismo: permaneça sempre. Amém? Apesar da situação, querido, continue permanecendo no Evangelho. Vale a pena. Ainda que as pessoas possam falar alguma coisa contra aquilo que você está vivendo, permaneça. Permaneça. Permaneça no Evangelho. Amém? Vamos orar. Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus aqui nessa noite. Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por essa lição tão preciosa, vivida pelo apóstolo Pedro, e que depois, Senhor, se tornou uma pessoa, ó Deus, maravilhosa, vivendo pela fé. Um homem que estava disposto a morrer pela causa do Evangelho. Ó Deus, nos perdoe, porque muitas vezes estamos atrás, ó Deus, daquilo que o Senhor pode nos dar, e não por aquilo que o Senhor é. Estamos vivendo uma fé vacilante, uma fé sem propósito, mas que nessa noite o Teu Espírito
Espírito Santo, Senhor. Nos encha, ó Deus, de ousadia e de coragem, para estarmos vivendo, ó Deus, os embates da vida, e vivendo isso, Senhor, com alegria no nosso coração, porque servimos um Deus vivo. Ó Deus, obrigado, Pai, porque a Tua palavra nos conforta, e nos ensina a vivermos, Senhor, como servos, Senhor, fiéis ao Senhor. Ó Deus, obrigado, Pai, por cada vida que entrou aqui nessa noite. O Senhor conhece, o Senhor sabe o que elas estão vivendo, mas que elas, Pai, possam refletir nessa noite em viver uma fé que continue, ó Pai, permanecendo no Evangelho, apesar de qualquer situação adversa da vida. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.